Marcos, tudo bom, Marcos? Há um ano atrás tive uma crise de rinite seguida de tosse. Fui ao otorrino, ele me pediu uma tomografia da face e deu sinusite. O médico me disse que era uma sinusite antiga, fiz o tratamento com antibiótico, mas a tosse continuou. Recentemente comecei a sentir falta de ar, fui a um pneumologista, ele me receitou Fostéria e salbutamol e a tosse foi embora. Ele me pediu uma tomografia de tórax e espirometria. No laudo da tomografia, deu que eu estava com micronódulos infecciosos. Ele me disse que eu também estava com asma e que poderia ser uma tuberculose. Fiz o exame, descarro e deu negativo, falta receber a cultura. O exame de sensibilidade deu 5 milímetros. Você acha que eu estou com tuberculose ou pode ser uma infecção causada pela sinusite? Olha, Marcos, é uma pergunta muito boa sua, que é uma prática diária, a gente vê tudo isso, esses problemas, né? Realmente confunde muito. Existe um tipo de tuberculose chamada tuberculose miliar, que é uma tuberculose que dá vários nódulos no pulmão, né, em forma de... são vários pontos, né, que dão no parênquima pulmonar, e a gente pode pensar na possibilidade sim de tuberculose. Tá? A tomografia de seios da face sua deu sinusite que tratou, só que agora, pelo que você me disse, você fez essa primeira tomografia um ano atrás, só que recentemente você não fez, né? Você só fez a tomografia de tórax e a prova de função pulmonar. Era interessante, talvez, você repetir essa tomografia de seios da face. Certamente isso aqui é só um bate-papo. Não entenda que isso aqui é uma consulta médica, tá? Eu, em hipótese nenhuma, tenho interesse, nem nenhum tipo de intenção de substituir a opinião do seu médico. Pelo amor de Deus, a opinião do seu médico é muito importante. Ele é seu médico assistente, ele que conhece seu corpo. A gente só está batendo aqui, só fazendo um bate-papo, só para conhecimentos gerais. Mas talvez a realização de uma nova tomografia de seios da face fosse importante, porque realmente o gotejamento pós-nasal, as infecções causadas nos seios da face, as sinusites, e o gotejamento pós-nasal que é causado pela sinusite, né, como uma consequência da sinusite, ele pode então infectar, ele pode inflamar o pulmão, e um dos sinais são também esses múltiplos nódulos espalhados pelo pulmão, pelo parênquima pulmonar, entendeu? Tá? Então é algo que pode ser feito, que pode ser pensado também na possibilidade de você ainda estar com uma sinusite crônica, bacteriana, em atividade, e essa sinusite crônica bacteriana, por sua vez, está passando através do gotejamento pós-nasal, secreção infectada, inflamada, e essa infecção infectada e inflamada, além de causar a falta de ar que você está sentindo, levando a um quadro de asma, de broncoespasmo, ela pode estar também levando então ao aparecimento desses múltiplos nódulos pulmonares. É uma possibilidade, tá bom? Agora, 5 milímetros também, você me disse que tem um nódulo de 5 milímetros. E o exame de sensibilidade é 5 milímetros, você acha? 5 milímetros da tuberculose, tá? Olha, em relação ao diagnóstico da tuberculose, a tuberculose ela tem um comportamento bastante diferenciado hoje em dia, tá? O povo brasileiro, o Brasil evoluiu economicamente, socialmente, apesar da gente ainda ter muito problema, tem muita favela, mas as nossas favelas, na sua maior parte, são muito melhores do que favelas na África ou no Sudeste Asiático. As favelas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, boa parte já tem encanamento de água e tudo mais. Não tem saneamento básico, mas tem água potável, né? E a boa parte delas, né? Algumas já têm saneamento básico, algumas são asfaltadas, né? Apesar que nós temos aqui a favela da Rocinha, a comunidade da Rocinha, que é um dos maiores índices de tuberculose do Brasil, porque existe uma aglomeração muito grande de pessoas naquela comunidade, e essa aglomeração, por sua vez, ela favorece o aparecimento de infecções bacterianas, como no caso da própria tuberculose, tá? Então, acaba havendo essa possibilidade. Mas, apesar de tudo isso, apesar do Brasil ainda ter favelas, mesmo com favelas mais estruturadas, né, do que há 30 anos atrás ou 40 anos atrás, pode ser que não haja a confirmação diagnóstica, às vezes com uma simples radiografia, com um teste de escarro, um bar, né? Muitas das vezes você precisa fazer um lavado bronquioalveolar, você precisa fazer justamente
Aqui tudo é ao vivo, tá, pessoal? Tudo vem na minha cabeça e eu também estou sem almoçar, então tá faltando um pouquinho de glicemia aqui na minha corrente sanguínea. Mas às vezes você precisa fazer uma broncoscopia e essa broncoscopia você faz um lavado broncoalveolar e nesse lavado broncoalveolar você puxa esse conteúdo e puxando esse conteúdo por sua vez, você conseguiria então fazer um diagnóstico mais preciso do que o escarro, mesmo o escarro induzido, tá? As 3 amostras do escarro induzido, que é o exame do BAR, B-A-A-R, ok? Mas existe um exame mais recente, que é um exame chamado teste do IGRA, que é um exame que consegue detectar, através do sangue ou através de secreções, você consegue detectar então o DNA da tuberculose, é o teste do IGRA, ou o GeneXpert também, que é um outro exame que você consegue detectar o DNA da própria tuberculose. Ele tem uma sensibilidade maior e uma especificidade praticamente de 100%, ou seja, se ele vier positivo, a chance de você ter entrado em contato com a tuberculose é enorme. Não dá para afirmar diagnóstico de doença tuberculose, mas dá para te afirmar que você entrou em contato com a tuberculose alguma vez na sua vida. Isso não é incomum, você ter esse contato aqui no Brasil, tá? Então, às vezes eu recebo paciente com teste de IGRA positivo, ficam desesperados, eu estou com tuberculose. Não, espera, aguarda. Vamos fazer outros exames para tentar chegar num diagnóstico mais preciso, mais adequado, tá bom? É lógico que o exame de imagem ajuda bastante e também o próprio VHS, velocidade de hemossedimentação também, se tiver alto, é um indicativo da possibilidade de tuberculose, apesar que o VHS não é um exame específico, é um exame inespecífico, que várias coisas podem dar VHS aumentado, vários tipos de infecções, mas é importante também você fazer o diagnóstico diferencial com o processo sinusite crônica em atividade, que essa sinusite crônica em atividade também pode dar essas lesões nodulares no pulmão, inflamatórias. E você tratando a sinusite, você consegue então melhorar esse quadro clínico, inclusive limpar radiologicamente essas lesões quando você faz o tratamento adequado. Então eu acho que, de certa forma, o seu quadro clínico é um quadro interessante, é um quadro que você está sentindo falta de ar, é um quadro que você tem uma sinusite crônica anterior a um ano, com diagnóstico, né? Será que essa sinusite melhorou? Será que você não tem também alguma coisa acessório a isso que evoluiu nesse período, né? Que há um ano atrás a gente não conseguiu fazer o diagnóstico porque não existia, por exemplo, um pólipo nasal. Será que isso não está acontecendo com você também? Tá bom? Então existem várias coisas que precisam ser vistas, tá bom? Aqui é só um bate-papo, não entenda isso como uma consulta médica. Certamente todas as informações que você recebeu aqui, você precisa levar para o seu médico assistente para que ele possa então entender se isso que eu lhe informei seria pertinente para você ou não. Ele que é o moderador principal do seu quadro clínico. Estamos à disposição no Projeto Brasil Sem Alergia, mas certamente se você já tem um médico, ele é sempre a melhor opção, porque ele já tem seu prontuário, já lhe conhece, e ele vai poder lhe ajudar melhor, porque ele já lhe conhece seu histórico clínico, tá bom? Um abraço, obrigado, Marcos.